Muito bem, faremos a lição número 5, a lição de segunda-feira, que fala que Deus é um Deus tardio em irar-se. E nós podemos ver isso em todos os exemplos bíblicos que mostram como Deus tratava as pessoas, que ele assim dava uma advertência para que as pessoas assim deixassem de pecar. E quando as pessoas executavam essa ordem, ele então retrocedia e não fazia aquilo que ele disse que faria. Inclusive, o profeta Jonas criticou Deus por causa dessa atitude divina. Ser misericordioso hoje também é um alvo espiritual para todos nós. Uma mulher que estava indo para o trabalho, estava atrasada, passa acelerado, o ônibus estava chegando no ponto e ela disse: tem que pegar aquele ônibus, senão eu vou chegar atrasada. No meio do caminho, um homem disse: senhora, a senhora tem algum dinheiro que eu possa me dar para que eu possa comer alguma coisa? A mulher, no impulso de bondade, disse: olha, moço, é o seguinte, eu moro naquela casa amarela, lá no congelador tem um frango, meio frango com batatas. Olha, a chave está aqui. O senhor entra, coma, depois o senhor sai, fecha a porta e coloque a chave embaixo do tapete no corredor. Tudo bem, senhora, obrigado. A mulher entrou no ônibus e foi embora. Quando ela estava dentro do ônibus, ela começou a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Mas eu sou uma boba, eu nunca vi aquele homem. Como é que eu entrego a chave da minha casa para um desconhecido? Ai, meu Deus do céu! Ficou apreensiva o dia inteiro. Quando voltou para casa, o coração na mão. Não quero nem ver o que aconteceu. Quando chegou, assim, abriu o portão, quando ela chegou perto do corredor, lá estava o tapete. Quando ela levantou o tapete, a chave estava lá. Aí deu um suspiro de alívio. Quando ela abriu a porta, que ela entrou dentro de casa, outro susto. A casa dela estava impecavelmente limpa, totalmente brilhando. Até as janelas haviam sido lavadas. Dentro do congelador tinha um bilhete grosseiro, escrito assim, mal escrito, dizendo: senhorita, a senhora não sabe o bem que a senhora me fez esta manhã. Eu sou assim uma pessoa que estou saindo da penitenciária em liberdade condicional. A vida está muito difícil para mim. Eu não consigo nenhum tipo de trabalho. Mas essa manhã a senhora mostrou a misericórdia de Deus para com essa pessoa que sou eu. A senhora não sabe o bem que me fez. Eu estava assim preocupado e se eu deveria voltar ao crime ou deveria ser um homem de bem. A senhora me deu incentivo para que eu me tornasse um cristão. Deus abençoe a senhora. 1 milhão de graças. E então aquela mulher começou a chorar emocionada. Ela havia feito um bem grandioso e colocado uma pessoa no caminho do bem e da misericórdia. Deus é um Deus compassivo. Ele assim utiliza essa misericórdia para com aqueles que pecam e se arrependem. Por isso, as Escrituras afirmam com todas as letras: Deus é amor. Deus é um Deus cheio de compassividade e que demora a se irar. O profeta Jonas teve a coragem de criticar a Deus quando o Senhor Deus utilizou de bondade e misericórdia com o povo de Nínive. E a pergunta número 3, como Jonas reagiu quando ele viu que Deus perdoou o povo condenado? O que nós aprendemos sobre Deus e sobre Jonas? Aqui está o texto, Jonas 4, de 1 a 4. Deus perdoou a cidade. E isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. O Senhor é longânimo, é grande em benignidade e que o Senhor se arrepende do mal que disse que faria e não faz. Por favor, Senhor, eu te peço que o Senhor me tire a vida agora, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: você acha que está fazendo bem se irar desse jeito? Por que você está tão ressentido? Você acha que não deveria ter compaixão dessa grande cidade, onde tem gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Não deveria eu, assim, perdoar esse povo? E Jesus disse em Mateus 10, verso 8, ao mandar os discípulos para pregar, ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então a pergunta que foi feita: como Jonas reagiu quando Deus perdoou o povo condenado? E o que isso nos mostra sobre Deus e sobre Jonas? Resposta: Jonas,
ao ver Deus perdoando o povo de Nínive, ele ficou irado. Ele era mais severo do que Deus e queria justiça imediata, porque sabia que Deus é compassivo, tardio em irar-se com aqueles que se arrependem, e Deus suspende sua ira e seus juízos quando as pessoas se arrependem. Na verdade, Jonas, ele era imediatista e ele queria justiça de forma assim rápida. Assim ele ganharia uma credibilidade por anunciar um juízo contra um povo condenado. E se esse juízo se cumprisse, conforme ele havia profetizado, então ele seria assim um profeta temido por toda a região. Deus, porém, vê o coração das pessoas. E o arrependimento move a compaixão divina. E ele se agrada daqueles que ficam tristes por terem assim cometido pecados. Nessa linha de pensamento, Davi exclamou as palavras do Salmo 51, verso 17, que diz: Senhor, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Jonas se esqueceu até do que Deus fizera para ele. Quando ele fugiu, desagradou a Deus, e o Deus então, ao invés de permitir que ele morresse, enviou um grande peixe para que pudesse engoli-lo. E dentro do ventre do peixe, Jonas orou, e Deus deu mais uma chance para Jonas. Ele se esqueceu disso ao condenar o povo de Nínive. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, página 271, ela escreveu o seguinte: a compaixão mostrada por Deus para com os arrependidos ninivitas desgostou Jonas extremamente, e ele ficou todo ressentido. Ele então argumentou com o Senhor Deus, dizendo: por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que o Senhor se arrepende do mal. Por isso eu fugi, porque o Senhor é bom demais. Profetas e Reis, página 271. O profeta Jonas, com sua atitude, nos deixa aqui duas lições preciosas. Primeira lição: Jonas odiava os assírios por aquilo que eles já haviam feito contra o seu povo Israel. E agora era a hora de dar o troco. Tomemos cuidado com esse sentimento de vingança, porque até os que servem a Deus muitas vezes têm esse sentimento de vingança. Quando perseguidores da igreja sofrem algum tipo de acidente, alguns dizem: bem feito, quem mandou desafiar a Deus? Mas Deus não quer a morte de ninguém, Deus quer a salvação. Essa é a primeira lição: cuidado com o sentimento de vingança. Segunda lição: a reação de Jonas mostra que a compaixão de Deus faz parte do caráter amoroso do Senhor, e que nós precisamos urgentemente pedir a Deus que implante em nós esse tipo de amor, um amor que perdoa, um amor que não deseja vingança, mas que deseja a salvação das pessoas. Deus nos abençoe, e que a bondade de Deus seja vista em nossa vida, e que nós possamos usufruir dessa bondade, sem, contudo, ter a ideia de que nós temos permissão para pecar. As consequências do pecado vêm, e se desagradarmos a Deus de forma costumeira ou contumaz, aí então o Senhor Deus vai liberar os seus juízos sobre aqueles que pecam de forma deliberada. Deus nos abençoe. Tenha todos um bom final de dia. Fica com Deus.